Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Graça e força a parte de Deus e com a ajuda nossa, vamos caminhando nessa escola do tempo comum em busca da santidade. Nesse 18º domingo da semana do tempo comum, Jesus a cada evangelho nos ensina algo novo a meditar em nosso coração e colocar em prática. Seguimos ouvindo e meditando a todo instante a palavra de Deus. No domingo, no início do 18º domingo do tempo comum, meditávamos o evangelho na qual Jesus vê uma multidão enorme que o seguiu até o deserto. E ali ele enche-se de compaixão e cura os doentes. Jesus sente compaixão por todos aqueles que o seguem de coração aberto. Ao entardecer, os discípulos aproximam-se de Jesus e fazem um pedido. Já é tarde, a hora já está adiantada. Despede essa multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, com toda a sua delicadeza e sua divindade, diz: eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmo de comer. Ora, então os discípulos entraram em confusão, porque como nós que somos pobres dar de comer a essa multidão? Senhor, nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. E Jesus vai dizer: trazei-os aqui. Então Jesus pede que a multidão se sente na grama, pega os 5 pães e os 2 peixes, ergue os olhos para o céu, pronuncia a bênção e em seguida parte os pães e os dá aos discípulos. E os discípulos distribuíram àquela multidão que estava faminta, não somente do pão material, mas faminta de ouvir e de Deus, de ouvir a voz do bom pastor. Ali nos conta o Evangelho que todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios, e havia comido mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Caríssimos, é conhecido o evangelho da multiplicação dos pães. Jesus, que se enche de compaixão e nos alimenta, e a ajuda dos discípulos é fundamental. Jesus não faz nada sozinho. Distribuir este pão à multidão faminta nos faz lembrar aqui 2 coisas: o sacerdote e a Eucaristia. Um não vive sem o outro. O sacerdote faz a Eucaristia e a Eucaristia alimenta a vida do sacerdote e também alimenta a vida de muitas pessoas, dessa multidão faminta, sedenta e da palavra de Deus. Nesta semana, a igreja, entrando no mês de agosto, celebra as vocações e principalmente a vocação neste domingo do 18º domingo do tempo comum, a vocação dos ministros ordenados, os padres, os bispos e os diáconos, que estão na frente, na linha de frente, para anunciar e alimentar o povo, a multidão faminta, não com sua força, com o seu poder, mas com o poder de Deus e a força da graça de Deus. Rezemos por todos os sacerdotes para que continuem evangelizando, alimentando e saciando aqueles que vão à procura de Deus. Que assim seja. Na segunda-feira,
o Evangelho nos conta o episódio de Jesus na barca junto com seus discípulos. Jesus despede as multidões e, após subir ao monte para orar sozinho, e continua ali. A barca já estava longe da terra e era agitada pelas ondas. Nos diz o Evangelho que pelas 3 horas da manhã, Jesus, que estava no monte rezando, os discípulos na barca em alto mar, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Na literatura bíblica, o mar é símbolo de morte. O mar é símbolo de coisas desconhecidas que levam à morte. E Jesus anda por cima das águas do mar, aquele que vence toda a morte, aquele que vence o inimigo que está sobre seus pés, este inimigo que não tem poder sobre Jesus. E Jesus é o Deus da nossa vida, e nós estamos no barco, que é o barco da igreja dos batizados. O mar é o mundo, aonde várias insídias de Satanás tentam abalar o barco da nossa igreja, a nossa vida. E daí Jesus vem andando sobre as águas do mar. E os discípulos, quando o avistaram, ficaram apavorados e pensaram que era um fantasma. E gritaram: Senhor! E gritaram de medo. Aliás, e Jesus vai lhe dizer: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro, o chefe, o capitão do barco, diz: Senhor, se és tu, manda-me ir a teu encontro caminhando sobre as águas. Jesus respondeu: vem, Pedro, desce da barca. E Pedro começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: homem fraco na fé, por que duvidastes? Caríssimos irmãos, não vamos tentar o Senhor nosso Deus. O medo às vezes é importante, e às vezes o medo vem para nos dizer que não somos Deus, que somos humanos, que somos fracos na fé, porque nós ainda, por mais religioso que sejamos, por mais cristão fervoroso que sejamos, ainda nos restam dúvidas. Peçamos a Jesus que, assim como Pedro andou um pouquinho sobre as águas, que Jesus nos ensine a andar sobre as dificuldades da vida, não confiando em nossas próprias forças, mas confiando na força de Deus. Com Deus, com Jesus, podemos caminhar sem medo. Pode vir o vento que vier, mas com Jesus estaremos seguros. E aí podemos dizer como os discípulos disseram: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Que ensinamento desse Evangelho! Não vamos confiar em nossas forças, confiar em Jesus, confiar na sua graça e fazer o principal, que é sair e ir ao encontro de Jesus, assim como foi Pedro. Procurar Jesus nas nossas orações diárias, na intimidade, porque Jesus se deixa encontrar. Na terça-feira, o Evangelho nos conta que Jesus estava tranquilo e aproximou-se alguns fariseus e mestres da lei para perguntar por que seus discípulos não observavam a tradição dos antigos, pois não lavavam as mãos quando comem o pão. Então Jesus chama a multidão para perto de si
e disse: escutai e compreendei. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isto é, o que torna o homem impuro. Então, Jesus nos dá um novo ensinamento. A tradição é importante, mas quando é observada apenas exteriormente, não com profundidade, um exemplo clássico é a Santa Missa. Se você vem de uma tradição de família que participa da missa aos domingos, mas somente por tradição, não com profundidade, não querendo compreender a Santa Missa, não querendo viver a Santa Missa, de nada adianta. Então, o que torna o homem impuro é essa falta de profundidade do seu coração. É o que sai da boca meramente sem meditação, sem reflexão. E os fariseus ficaram escandalizados quando ouviram isso de Jesus. E Jesus ainda vai deixar um outro ensinamento. São cegos guiando cegos. Os dois cairão no buraco. Precisamos na nossa vida ter guias espirituais, pessoas na qual confiamos. A vida espiritual primeiramente deve ser Jesus, a nosso guia, o Espírito Santo, mas devemos ter pessoas e mais ainda sacerdotes que nos auxilia ao encontro de Jesus, a tirar de nós as tradições que não nos levam à santidade. Peçamos a Jesus que envie sacerdotes, diretores espirituais do povo de Deus. E também nesse dia, no dia 4 de agosto, a igreja celebra a memória de São João Maria Vianney, o patrono dos sacerdotes, principalmente sacerdotes diocesanos que estão no mundo. Ele, de uma família simples e bem religiosa, desde cedo, a sua vocação ao sacerdócio estava instaurada em seu coração. Deixou-se guiar por Jesus, sendo um homem humilde, servo de Deus, servo de Maria, com uma vida penitencial, uma vida piedosa, e assim chegou ao sacerdócio. Não que era de grande conhecimento intelectual de Deus, mas se colocou à abertura do Espírito Santo. E dentro de pouco tempo foi enviado a uma pequena aldeia pagã chamada Ars, um povo que era dado aos cabarés, aos vícios, às bebedeiras, aos bailes, trabalhos principalmente no domingo, que blasfemava o Senhor, não queria saber de Deus. Lembremos que na época de 1786, era pós-Revolução Francesa, povo descrente, abandonado, sem sacerdotes, sem igreja. O ateísmo era tão grande, mas Deus suscitou esse santo. No meio de pecadores, ele conseguiu, com a graça de Deus e a sua coragem, com o joelho no chão, diante do Santíssimo, com o rosário nas mãos e o testemunho de vida, converter aquele povo. Catequizando, rezando, atendendo o sacramento da reconciliação, era o sacramento na qual ele permanecia às vezes 18 horas dentro de um confessionário, alimentando somente de pão e batata para converter aquele povo. Peçamos a ele, a esse exemplo de santidade, a sua intercessão por todos os padres que estão em nossas paróquias, para que tenham esse zelo e esse amor a todas as pessoas e assim possam render graças a Deus, alcançando inúmeras ovelhas para o rebanho do Senhor. Que Deus
nos ajude por intercessão de São João Maria Vianney. Na quarta-feira, o Evangelho nos conta a mulher que vem ao encontro de Jesus gritando: Jesus, Senhor, Filho de Davi, tende piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Os discípulos quiseram expulsar essa mulher, dizendo a Jesus: manda embora essa mulher, pois ela está gritando atrás de nós. E Jesus vai dizer a ela: eu fui enviado, minha filha, somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ela, depois de gritar, silenciou seu coração e prostou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Jesus novamente resiste e diz: não fica bom tirar o pão dos filhos para jogar aos cachorrinhos. A mulher novamente insistiu pela terceira vez: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, o coração de Jesus se dilatou de amor ainda mais, não porque ele não amava desde o momento que ela estava gritando, mas ele queria ver até onde a sua fé ia. E vai dizer: mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. E a partir daquele momento, sua filha ficou curada. Caríssimo, que ensinamento Jesus nos dá, a palavra de Deus nos dá nesse dia. Devemos sim pedir ao Senhor, questioná-lo, ir às procuras, rezar sempre, não importa o tempo, não importa quantas vezes, pela cura, pela libertação. Rezar também pela nossa santificação e a santificação das famílias, do clero. Prostrar-se diante de Jesus, não apenas ficar no louvor, na gritaria, mas dobrar os joelhos e pedir: Jesus, tende misericórdia de mim, torna-me humilde, santo, para que possa ser curado. E assim Jesus, vendo a nossa fé, realiza maravilhas. Peçamos a Ele: Senhor, aumentai a minha fé. Na quinta-feira, dia 6 de agosto, o Evangelho nos conta e a igreja celebra a transfiguração do Senhor. 40 dias antes da festa da exaltação da Santa Cruz, a igreja medita a transfiguração do Senhor. Pedro, Tiago e João é levados por Jesus num lugar à parte, uma alta montanha. E ali diante deles, o rosto de Jesus brilhou, se transformou como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz, nos diz o Evangelho. E apareceu Moisés e Elias conversando com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando a nuvem cobriu com a sua sombra e saiu uma voz: Este é o meu filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Escutai-o. Caríssimo, Jesus transfigura, muda de rosto, e Ele também pode mudar a nossa vida, por pior que seja. Por qualquer pecado, Jesus perdoa. Basta a sinceridade, a contrição verdadeira do nosso coração e a confissão. Pedir perdão a Deus para sermos transfigurados, sermos iluminados pela luz que vem de Jesus. E assim, nesta festa da transfiguração, peçamos a Ele que transfigure não somente o nosso rosto, mas todo o nosso ser, o nosso coração, para a capacidade de amar e perdoar sempre, confiando na sua misericórdia. Na sexta-feira, no dia 7 de agosto, a igreja medita o Evangelho, que resume a centralidade da vida de Jesus e também a vida de cada um de nós na seguinte frase. Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo,
Tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. A cruz, após Jesus vencer a morte, se tornou não sinal de condenação, sinal de morte, mas de vida. A cruz é o destino de cada ser humano, pois passaremos por ela. E se temos fé em Jesus, ressuscitaremos para a vida eterna. Por isso que Jesus nos diz que enquanto estamos nesse mundo, vamos primeiro renunciar a nós mesmos, aos prazeres, ao poder, renunciar aquilo que nos prende a este mundo, a essa vida passageira. Renunciando assim, podemos assumir a cruz. Assumir a cruz com alegria, porque sabemos que a cruz não é o fim do cristão, mas é o início para uma vida, para uma transfiguração, para uma salvação em Cristo. E assim seguir a Jesus. Assim é a nossa vida. Não queremos e não devemos procurar a nossa própria satisfação, os nossos próprios desejos, mas sim procurar a Jesus, ter o santo desejo de tê-lo sempre na vida. E Jesus nos ajuda a carregar a cruz do dia a dia, seja a dor, seja uma pessoa ou uma situação. Carregue a cruz, peça ajuda a Jesus, não a renuncie, não queira salvar a sua vida somente desprezando a cruz. Não, procure antes perder a sua vida na cruz, porque assim vai encontrar a verdadeira felicidade, que é a alegria de estar junto com Deus. Peçamos a Ele a graça. Jesus, ajude-me a carregar a cruz. Na sexta-feira, no sábado deste 18º domingo, dessa 18ª semana do tempo comum, o Evangelho é enigmático porque uma mulher leva até os discípulos, primeiramente de Jesus, uma criança, e pede que expulse os demônios que está nela, mas os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. E aí a mulher leva então até Jesus, que responde: ó gente sem fé e perversa, até quando devereis ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei o menino aqui. Então Jesus facilmente expulsou o demônio e saiu dele. Então os discípulos disseram: uai, por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: porque a vossa fé é demasiada pequena. Em verdade vos digo, se vos tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Irmãos, aprendemos nesse Evangelho que Jesus é o Senhor da nossa vida, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus deu-nos poder também, mas para exercermos todos esses prodígios e maravilhas, precisamos aumentar a nossa fé, porque ela é demasiado pequena. Jesus nos fala sobre a semente de mostarda, que é pequenininha. A nossa fé nem chega desse tamanho. Podemos sim procurar aumentar a fé, mas se não continuarmos no caminho do Senhor, na prática diária da oração, na meditação, no perdão dos pecados, na Santa Missa, nossa fé não vai aumentar. Por isso que muitas vezes, muitas coisas dão errado em nossa vida, porque a nossa fé é pequena. Peçamos a Jesus, aumente a nossa fé, e vamos procurar a cada dia esforçar-nos a procurar Deus a todo instante, a todo momento. Ter sempre Deus diante de si, sempre com amor na sua procura. Que Deus nos ajude. Enfim, também não, peraí, que tem um santo. Celebramos um santo nesse dia,
São Domingo de Gusmão, que ao lado de São Francisco no século XIII fez uma santidade imensa na igreja. São Domingos nasceu em 1170 na Espanha, e ali desde criança andava junto com os monges, com os clérigos, e é conhecido como um grande pregador, que um homem de oração, de penitência e amor à palavra de Deus, E assim foi ordenado em 1203. Pediu ao Papa Inocêncio III para a conversão dos albigenses ao sul da França. E assim, naquela região, através da pregação da palavra de Deus, conseguiu inúmeras conversões e dispersaram os hereges, dizendo que a verdadeira pobreza está ligada à verdade da igreja. E assim surgia o início de uma grande congregação, a Casa dos Irmãos Pregadores, conhecido como os dominicanos, os cães do Senhor. Isso, dominicanos. Cães porque são homens bravos na fé, defensores da verdade. E assim temos grandes exemplos. Por exemplo, São Tomás de Aquino, que é um dominicano, que no amor a Jesus, na propagação do Rosário da Virgem Maria, no estudo da teologia e na apologética, conseguiram levar a verdade de Jesus à frente, a verdade que liberta. Peçamos a São Domingo de Gusmão que nos ajude a ser sempre um arauto, um cão selvagem da verdade e do amor a Jesus e também na defesa da fé da igreja. E assim encerramos essa 18ª semana do tempo comum. Quantos ensinamentos, quantos santos Deus